Queridos, eu quero compartilhar uma mensagem que foi transformadora para a minha comunidade local no Brasil. I would like to share a message that was that brought a lot of transformation to my local church in Brazil. Eu vou tentar ser breve por causa da tradução, I'll try to be brief because of translation, mas eu espero comunicar para vocês algo que transformou a minha igreja. but I hope to share something that really transformed my church. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia já no Evangelho de João, capítulo 6, I'd like to invite you to open your Bibles in John chapter 6, a partir do versículo 48. from verse 48. Enquanto vocês abrem, eu gostaria só de dizer, And as you open this, I would like to say eu trouxe algumas camisetas do Brasil. that I brought some shirts from Brazil. Elas falam de coisas que são colunas para nós como igreja. They talk about things that are pillar for us as a church. A voltinha. Muito bom. Então, não tem muita coisa, mas para a gente é uma forma de comunicar cultura não só dentro da igreja, mas muito para a cidade, né? Quais são as coisas mais importantes para nós? There's not a lot, but it's a way for us to share stuff, not just in the church, but also to the city, things that are pillar and that are very important for us. Então a gente vai ter algumas camisetas na saída depois. So we're going to have some shirts outside. Yeah. All right. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I'll give for the life of the world is my flesh. The Jews then disputed amongst themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat of the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life with you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he will also live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread that fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Jesus said these things in the synagogue as he taught in Capernaum. A Bíblia vai dizer no versículo 66 que a partir desse momento, muitos dos discípulos deixaram de seguir Jesus. The Bible is going to say in verse 66 that from this point on, many disciples stopped to follow Jesus. Eu cresci num lar cristão e a ceia sempre me intrigou desde criança. I grew up in a Christian home and communion always intrigued me since I was a little kid. Então eu lembro de desde muito pequeno ver a reação das pessoas ao ceiar. And I remember since I was little seeing people's reaction as they were taking the communion. Nas igrejas tradicionais, como as pessoas pegavam o pão e o cálice, depois ajoelhavam e choravam. In the traditional churches, as they would get the bread and the cup and they would kneel down and they would cry. Nas igrejas pentecostais, como as pessoas começavam a orar em línguas, mas com lágrimas também. In the Pentecostal churches where they would start to pray in tongues and they would cry as well. Então a ceia sempre despertou uma curiosidade em mim. So this always sparkled a curiosity within me. E apesar de eu olhar todo esse movimento e eu ter o desejo de sentir o que aquelas pessoas sentiam, And even though I saw all of this and I had the desire to feel what they were feeling, quando eu cresci e comecei a entender melhor a ceia, so when I grew up and I started to understand better communion, eu passei a ter, mesmo admirando a ceia, even though I still admired communion, eu passei a ter a impressão de que alguma coisa em relação à ceia havia sido perdida. I kind of had this impression that something in regards of communion had been lost. Então uma coisa que quando eu olhava para a Bíblia, So it was one thing that I looked to the Bible, parecia ser viva, comunitária. it would seem alive in communion. Em algum momento parece ter se transformado num ritual individualizado. At some point it began to be a ritual that was lonely.
e extremamente abreviado. and very, very brief. E a sensação que eu tinha, talvez a forma mais fácil de resumir, é o sentimento de isso não é aquilo. And the feeling that I had, in a way to summarize, it was that this is not that. É claro que eu não tinha todas as respostas para como isso podia ser mais real, Of course, I didn't have all the answers on how this would be more real. mas a sensação de, olha, a gente está fazendo alguma coisa errada nunca saiu do meu coração. But the feeling of we're doing something wrong never left my heart. Alguns questionamentos que eu tinha eram até meio bobos, Some questions I have are even silly, mas algumas questões, olhando para as Escrituras, tinham realmente um significado. but some of the things that I thought about, they actually had a meaning looking at the scripture. Então, em algum momento, a ceia se transformou So at some point, communion became de uma reunião nas casas, um evento festivo, from a party and a festive communion at homes para uma cerimônia religiosa na igreja. to a religious celebration at church. Uma coisa simples e informal como uma janta entre amigos, Something that was simple and informal as a dinner over with friends para uma cerimônia formal dentro da to igreja. now a formal ceremony inside of the church. E isso me levou a fazer uma pergunta. And that brought me to a question. O que mais nós deixamos mudar em relação à ceia? What else did we allow to stop or to change in regards of communion? O que mais aqueles primeiros discípulos What else the first disciples, faziam diferente do que a gente faz hoje? what else they did differently than what we do nowadays? O que talvez esses homens viram naqueles dias que a gente não vê hoje? What maybe those men, what they saw that we don't see it today? Será que a gente não perdeu mais alguma coisa em relação à essência da ceia? Maybe did we not lose something else in regards of the essence of communion? Então a primeira certeza que eu tenho, So the first certainty that I have, olhando para as Escrituras, looking at the scriptures, é que a ceia não era uma coisa periférica na vida da igreja. is that communion was not a peripheral thing inside of the church. Não era secundária, It wasn't a secondary thing. não era meramente ritual, It wasn't just a ritual, mas ela era central no seu significado e na sua prática. but it was the center in its meaning and its practice. Lucas faz um resumo de como a igreja primitiva vivia e se movia. Luke gives us a summary in how the local and the early church would live and would move. E isso está lá em Atos capítulo 2, That's in Acts 2, a partir do versículo 42. Acts 2:42. And it says like this, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and to the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, and to all as they had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Então, mesmo nesse trecho tão curto, Even in this brief passage, Lucas vai dizer, eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Luke was saying they would commit themselves to communion, fellowship, and the breaking of bread. Eles partiam o pão em suas casas They would break bread in their homes, e eles participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. and they would take part of their meals with joy and generous hearts. Então a mesa e a ceia eram centrais na vida da igreja. So the table and communion, they were the center of the life of the church. A igreja primitiva nasceu e se desenvolveu The early church was born and developed em torno de Jesus e da mesa. around Jesus and the table. Alguns meses atrás, eu estava assistindo um vídeo na internet A few months ago, I was watching a video on the internet,
E um padre católico estava fazendo uma apologia da Igreja Católica contra os evangélicos. And a Catholic priest, he was doing apologetic on the Catholic Church against the Christian Church. E ele dizia assim: eu tenho uma prova de que Jesus está na missa católica, mas não está na igreja evangélica. And he was saying, I have proof that Jesus is in the Catholic Mass, but he's not in the evangelical church. Em português eles chamam a ceia de Eucaristia. They call the communion the Eucharist, Vem da palavra grega eucaristeu, which comes from the Greek word eucharistel, que fala do ato de dar graças. which is the act of giving thanks. Então Jesus tendo dado graças, partiu o pão. So Jesus giving thanks, he broke the bread. E os católicos acreditam numa doutrina chamada doutrina da transubstanciação. So Catholic believe in the doctrine of the transubstantiation. O que essa doutrina diz? Que quando eles comem o pão e bebem do cálice, So what does this doctrine talk about? That when they drink of the cup and they eat the bread, o pão e o cálice fisicamente se tornam a carne e o sangue de Jesus. the cup and the bread, they physically become the blood and the flesh of Jesus inside of them. Então ele dizia o seguinte: olha, a igreja evangélica não tem a ceia em todas as reuniões. So he was saying this, the evangelical church does not have communion in all of their gatherings. E eles não acreditam na transubstanciação. And they don't believe in transubstantiation. E aí ele dizia: então isso significa que Jesus está em carne na missa católica, So he was saying that means that Jesus is in the flesh in the Catholic Mass, mas ele não está no culto evangélico. but he's not in the evangelical service. Então é claro que eu não preciso fazer muita força para desmontar o argumento desse padre, Of course, I don't need to try hard to debunk his argument, mas eu preciso confessar uma coisa para você. but I need to confess something to you. A forma que os católicos tendem a acreditar de que Jesus está presente quando eles ceiam The way the Catholics believe that Jesus is present when they have communion mexeu com o meu coração. moved my heart. E eu olhei e falei: talvez nisso eles estejam vendo algo que a gente ainda não está vendo. And I looked at that and I said, maybe in this they're seeing something that we're not seeing yet. E eu comecei a fazer a oração: And I started to pray. Jesus, que assim como você abriu os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus, just like you opened the eyes of the disciples in the way to Emmaus, que o Senhor abra os meus olhos para eu ver o que eu não estou vendo. that you may open my eyes so I may see what I'm not seeing. Como o André falou, hoje eu sou envolvido com a Tikkun, que é um ministério que tem base em Israel. So just like Andre said, I'm involved with Tikkun, who is a ministry that has a base in Israel. E os judeus acreditam numa coisa muito interessante. And the Jews, they believe in something that's very interesting. Existe uma forma tradicional de partir o pão da Páscoa, There is a traditional way to break the bread in the Passover, que é partindo o pão para fora, which is to break the bread to the outside, fazendo esse movimento. making this move. Então o que eles acreditam é que quando Jesus partiu o pão, eles viram as marcas dos cravos. So what do E they então seus believe? olhos se abriram. That when Jesus broke bread, they saw the holes in his hands, and then their eyes were open. E eu gostaria de começar agora tentando com você entender por que aquelas palavras de Jesus chocaram tanto. So I would like to look with you and try to understand why the words of Jesus really shocked them. Jesus diz: vocês precisam tomar o meu sangue e comer a minha carne. Jesus said, you need to take on my blood and to eat out of my flesh. E a Bíblia diz que a partir daquele momento muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. And the Bible says that after that point, many disciples stopped to follow them. Agora, quando você estuda a cultura judaica, But now when you study the Jewish culture, você vai perceber que os judeus eles não têm nenhum tipo de melindre ou dificuldade com o sangue. you get to understand that the Jewish people, they don't have any hard time around blood, the topic of the blood. Aqui nos dias de Jesus, matar animais de forma violenta era muito comum. In the days of Jesus, to kill animals in a violent way was very normal and common. Se fosse para consumir como alimento, See, if it was to consume as food, ou fosse nos sacrifícios, or if it was just a sacrifice, eles viam os animais serem mortos de forma violenta a todo tempo. they would see animals being killed in violent ways
all the time. Talvez aqui na América a experiência seja diferente Maybe here in America, the experience is a little different por causa da cultura da caça, because of the culture of hunting, mas isso é algo muito incomum no Brasil. but that's very rare in Brazil. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui pregar na África, na Tanzânia, I remember that a few years ago, I was preaching in Africa, in Tanzania, e eu estava no meio de uma tribo Maasai na savana africana. and I was in the middle of a tribe in the African savannah. O solo lá é muito árido It's a very dry soil, e eles vivem basicamente de 3 coisas: and they live off 3 things: milho, corn, a raiz de mandioca root of yucca roots, e cabritos. and lambs. É. Então eu lembro que eu estava no meio da savana com alguns amigos que viajaram comigo para fazer essa missão. And I remember that I was there with some friends who traveled with me for this mission trip. Eu nunca tinha matado um animal assim. I'd never killed an animal. E eu lembro que eu olhei para aqueles cabritos And I remember that I look at those lambs, e eu falei, poxa, acho que eu posso ter uma experiência aqui quase abraâmica. and then I looked at it and I was like, wow, I'm about to have an Abraham experience. E eu cheguei para o chefe da tribo e falei, eu queria comprar um dos seus cabritos And I got to the leader of the tribe and I said, I would like to buy one of them para servir para os meus amigos. so that I can serve my friends. E ele disse, não, pastor, vocês nos abençoam e eu quero te dar um cabrito. And he said, no, pastor, you blessed us, so I would like to give you one of them. E ele disse, mas eu quero te ensinar a matar no estilo Maasai. And I would like to teach you to kill the Maasai way, which is the tribe that they were there. Ele trouxe 2 Maasai e ele falou, olha, eles vão pegar o cabrito para você. So he brought me 2 guys and he said, they're going to get the goat for you. E quando ele trouxe aquele animalzinho, a primeira coisa que mexeu muito comigo So when he brought the little animal, the first thing that really moved me é que ele tremia muito. is that he was shaking a lot. Eles seguravam ele pelo chifre, ele não tentava fugir, correr, mas ele tremia. They were holding by the horns and it didn't run, but it was just shaking. E ele me olhava com aqueles grandes olhos negros. It was looking at me with those black big eyes. Eu lembrei na hora do gato do Shrek. And I remembered the cat from Shrek. E essa foi a hora que eu quase desisti. And that was the moment that I almost gave up. E eles falaram, olha, você vai matar esse animal da seguinte forma. And they said to me, you're going to kill this animal this way. Eles deitam o animal com as patas para cima. They laid the animal with the legs up. E essa experiência começou a ficar cada vez mais forte de um jeito que eu não esperava. And this experience was becoming stronger by the time in a way that I did not expect. Porque eu estava sentindo o animal tremer. Because I could feel the animal shaking. Eu sentia o calor do corpo dele nas mãos. I could feel the heat of his body in my hands. O cheiro do animal. The smell of the animal. E aí eles me disseram, olha, segure a queixada dele com a sua mão esquerda. And they said to me, hold its neck with your left hand. Então eu segurei o animal no chão. So then I held it on the floor. Eles me deram um punhal muito afiado. They gave me a very sharp knife. E eles falaram, e agora você degola ele. And then they said, now you just slice it through. E eu lembro que eu pensei, meu Deus, eu tenho que colocar toda a minha força nisso para ele não sofrer. And then I just thought with him, my God, I need to put all my strength on this so that it doesn't suffer. Eu falei, eu vou fazer logo, porque se eu pensar muito eu vou desistir. I'm going to be quick because if I think enough, I'm going to give up. E quando eu passei a primeira facada, eu cortei foi até mais da metade do pescoço dele. So when I sliced it for the first time, it was more than half of its neck. E a experiência é muito estranha. And it's a very weird experience. Eu lembro que já fez um jato de sangue nos meus tênis. I remember that just blood came gushing through over my shoes. O calor do sangue escorreu pelas mãos. The warmth of the blood was going through my hands. E o cheiro de sangue, aquele cheiro forte, ferroso, encheu o ar. And that smell of iron that's in the blood just was all over the air. E eu vi que ele parecia tentar engolir. And I could see that it was trying to swallow the blood. E eu dei a segunda facada muito rápido e matei ele. And then I sliced for the second time and I killed the animal. Mas ter essa experiência de lidar
com a morte dessa forma, But to have this experience of dealing with death in this way, eu lembro que quando eu terminei, eu pensei, eu achava que isso ia ser diferente. Isso não é muito legal de fazer. and when I was done, I remember that I told him, I thought this was going to be different. This is not so cool. E eu pensei, como nós não temos nenhum tipo de problema com a ceia representando carne e sangue, And then I thought about how we don't have any issues with the communion representing blood and flesh, porque nós compramos a nossa carne embalada no mercado. because we buy our meat packaged in the stores, E nós não temos nenhuma dificuldade com a ceia, and we don't have any hard time with communion, porque a gente olha para ela de uma forma meramente simbólica. because we look at it merely just symbolic. Então é muito comum você ver pastores dizendo, pegando o cálice e o pão It's very common for you to see pastors taking up the cup and the bread, e dizendo, olha, isso simboliza o sangue e simboliza a carne de and Cristo. they say this symbolizes the blood and the flesh of Jesus. Mas quando a gente olha para todas as religiões antigas, inclusive gregos e romanos, But when we look to old religions, including Greeks and Romans, o sangue sempre trouxe uma ideia de sacramento. that blood always brought this idea of a sacrament. Para os antigos, uma religião sem sangue ia parecer ineficaz. To the ancient, a religion without blood, it would be ineffective. Uma religião que não envolvesse sangue, vida e morte, ela ia parecer fraca. A religion that had nothing to do with blood, life, and death would seem weak. E o sangue, ele teve sempre essa aura misteriosa e sagrada nas relações humanas. So blood was always this mysterious and sacred thing in human relationships. Quando você olha para a história de todas as civilizações, When you look at all civilizations, você vai perceber que um juramento é maior do que uma palavra dada. you would always see that a vow is always bigger than a word that's just given out. Mas uma aliança de sangue é inviolável. But a blood covenant, it's not broken. Os antigos não tinham um problema em praticar a literalidade dos seus símbolos. The old did not have an issue with practicing the true meaning of these symbols. Então você já deve ter visto isso em um filme. You probably have seen this in a movie. Era muito comum que uma aliança de sangue fosse feita com as duas partes cortando a palma da mão. It was very normal for a blood covenant to be done with both parties cutting a part of their hands, Então eles apertavam as mãos and they would grab their hands together, e o seu sangue se misturava. and their blood would exchange. Agora o meu sangue está no seu sangue Now my blood is in your blood, e o seu sangue está no meu sangue. and your blood is in my blood. E isso significa que se essa aliança for violada, That means if this covenant is broken, que o sangue de quem quebrou a aliança seja derramado. that the blood of the one who broke the covenant would be shed. Agora olha só, a gente não pensa muito sobre isso, We don't really think about this, mas quando a primeira ceia acontece no Egito, but when the first communion happens in Egypt, quem matava o animal era o chefe de família que matava um cordeiro para toda a sua família. the one who would kill the animal was the leader of the house who would kill the lamb for the entire family. Mas depois dessa primeira ceia, quando o sacerdócio levítico é levantado, But after this first Passover, when the Levitical priesthood is lifted, Deus coloca novas regras para que essa ceia de Páscoa fosse celebrada. God places new rules so that this Passover is celebrated. Então, a partir daquele momento, a Páscoa só poderia ser, o animal só poderia ser morto em um lugar específico, So from that point on, the animal could only be killed in one specific place por um tipo de pessoa específica by one type of people e comido em um lugar específico. and to be eaten at a specific place. E aqui já não eram mais os chefes de família que matavam os animais. And it's no longer the leaders of the families who would kill the animal. Deus estabelece um mandamento que só os sacerdotes podiam matar os animais. Now God establishes a commandment that only the priests could kill the animal. Esse animal precisava ser morto no pátio do templo This animal had to be killed at the courts of the temple ou no tabernáculo,
or in the tabernacle, e ele precisava ser comido em Jerusalém. and it had to be eaten in Jerusalem. Eu gostaria só de ler esse texto para mostrar para você. I would like to read this text to show you guys. Deuteronômio 16, Deuteronomy 16, 5-7. a partir do versículo 5. And it says this, you may not offer the Passover sacrifice within any of your towns that the Lord God is giving you, but at the place that the Lord your God will choose, to make his name dwell in it. There you shall offer the Passover sacrifice in the evening, at sunset, at the time you came out of Egypt. And you shall cook and eat it at the place that the Lord will choose. And in the morning you shall turn and go to your tents. A gente vai ver isso mais de uma vez na Bíblia. We're going to see this once again in the Bible. Então, quando o dia da Páscoa chegava, When the day of Passover arrives, os judeus vinham de todas as regiões até Jerusalém. the Jews are coming from all over the place to Jerusalem. E ali eles levavam o cordeiro para ser morto pelo sacerdote. And there they would bring the lamb to be killed by the priest. O sacerdote partia esse animal da forma correta, The priest would slice the animal in the correct way and separate them. entregava a carne para aquele representante da família He would give the meat to that family's represented, e eles iriam cozinhar o cordeiro e comer ali dentro de Jerusalém. and they would cook the lamb and eat it inside of Jerusalem. Agora olha só, Flávio Joséfo, Now, Josephus, que é o historiador dos hebreus e é contemporâneo de Jesus, viveu nos mesmos dias de Jesus. he's a Hebrew historian, and he's also lived in the same day as Jesus. Ele é testemunha ocular de como esses sacrifícios eram feitos nos dias de Jesus. He's an eyewitness of how these sacrifices were done in the days of Jesus. Então eu quero desenhar isso para que você tente entender umas coisas melhor comigo. So I would like to paint this picture so that you may understand a little better with me. Então Flávio Joséfo conta que os sacrifícios eram feitos entre as 3 da tarde e as 5 da tarde. So he says that the sacrifices were made between 3 to 5 p.m. As famílias se juntavam, representantes da família levavam o animal para ser morto. So the families would gather, the representative of the family would go and take the animal to be killed. Jamais alguém poderia comer sozinho. No one can eat it alone. Algumas famílias se juntavam, que eram menores, para que pudessem comer um animal inteiro. Some smaller families would get together so they would eat the entire animal. E Flávio Joséfo conta que naquele espaço de mais ou menos 2 horas, So Josephus, he tells that in that the time frame of about 2 hours, todos os anos, every year, eram mortos about 256.500 cordeiros. 256,500 lambs were killed. Você consegue imaginar o que são quase 300 mil animais serem mortos num espaço de 3 horas? Can you imagine about 300,000 animals to be killed in a space and time frame of about 3 hours? Eu fiz uma pesquisa e um cordeiro tem entre 2 e 4 litros de sangue. And I did a research, and the lamb has around 2 to 4 liters of blood. Então a gente está falando de em 2 horas, cerca de 500 mil a 1 milhão de litros de sangue sendo derramados. So we're talking about 500,000 to 1 million liters of blood being shed in about 3 hours. Eu lembro que eu estava estudando sobre isso e eu fui para Israel nessa época. And I remember I was studying about this, and I went to Israel around the same time. E eu estava com um guia, ele estava me mostrando uma espécie de uma vala que sai do muro do templo e corre para o que eles chamam do Vale de Sidrom. I remember that I was with the guide, and he was showing me a slope that comes from the wall of the temple, and it goes all the way to Não, uma vala, Valley of Cedron, and it goes towards the Valley of Cedron. E ele me disse, olha, esse canal aqui é por onde escorria o sangue no sacrifício da Páscoa. And he says that this place right here, it's where the blood would go in the week of Passover. Então você consegue imaginar como esses sacerdotes terminavam depois de 2 horas? Can you imagine how these priests would be after 2 hours?
Você consegue imaginar o sangue, o cheiro de sangue que envolvia a cidade? Can you imagine the smell of blood that would revolve the city? Você consegue imaginar como esses sacerdotes acabavam o dia cobertos de sangue? Can you imagine how these priests would end up their day filled with blood? Como as sandálias acabavam banhadas de sangue? How their sandals would be soaked with blood. Então o sangue fazia parte desse ritual de fé So the blood was part of this ritual of faith que era necessário para a purificação dos pecados. that was needed for the purification of sin. E quando Jesus faz a ceia com seus discípulos, And when Jesus has the Passover in communion with the disciples, ele diz assim: esse é o cálice he's saying, this is the cup da nova aliança of the new covenant no meu sangue. in my blood. Por que Jesus diz isso? Why does he say this? Pode ser óbvio, mas eu gostaria de ler o texto com você. It might be obvious, but I would like to read it with you. Jesus está fazendo uma referência do que foi dito em Êxodo 24, He's making a reference to Exodus 24, quando Deus estabelece a primeira aliança com o povo de Israel. when God establishes the first covenant with the people of Israel. Então, Êxodo 24, So Exodus 24, 4 a 8. 4 to 8 says like this: And Moses wrote down all the words of the Lord. He rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain and 12 pillars, according to the 12 tribes of Israel. And he sent young men of the people of Israel who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord. And Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he threw against the altar. Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. And they said, all that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient. And Moses took the blood and threw it on the people and said, Behold, the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words. Então, quando Jesus faz a última ceia com os discípulos, So when Jesus has its last communion and Passover with the disciples, o que Jesus está fazendo é o seguinte: what Jesus is saying, what he's doing is the following. ele está dizendo, eu vou explicar para vocês He's saying, I'm going to explain to you o que é feito há 2000 anos what's been done for 2,000 years, e ninguém nunca entendeu. and no one has ever understood. Todo ano, quando essa ceia era praticada, Every year that Passover was practiced, ela apontava para mim. it would point to me. E aqui, na última ceia, And here in the last Passover, Jesus é tanto sumo sacerdote, Jesus is the high priest, como ele é também o próprio sacrifício. and he is the sacrifice in itself. Agora, não só aspergindo o sangue, Not just exposing the blood, mas Jesus diz, beba o meu sangue. not just spurting the blood, but also he says, drink my blood. Então, naquela ceia, Jesus não estava só celebrando a Páscoa como uma homenagem ao que aconteceu no Êxodo. So in the Passover, he was not just celebrating it as something that happened in Exodus. O que Jesus estava fazendo era estabelecer uma nova ceia, What he was doing, he was establishing a new Passover, uma nova Páscoa, a new communion, a Páscoa do Messias. the Passover of the Messiah. Então, aquela mesa de Jesus com os discípulos So that table of Jesus and the disciples, é a transição de uma Páscoa para outra. it's a transition from one type of Passover to another type of Passover. É a transição da aliança do Êxodo It's a transition to the covenant of Exodus para uma nova aliança. to the new covenant. Não aspergindo o sangue, mas bebendo o sangue. Not spilling the blood, but now drinking the blood. Não comendo o sangue de um cordeiro, Not eating the flesh of a lamb, mas comendo a própria carne de Jesus. but eating the flesh of Jesus. E agora Jesus diz, essa nova ceia, And now Jesus says, this new communion no meu sangue e na minha carne, in my blood and in my flesh, ela não vai ser celebrada só uma vez por ano, it will not just be celebrated once a year, mas todas as vezes que vocês estiverem reunidos but every time you gather e vocês invocarem o meu nome, and you call upon my name, vocês comem e bebem em minha memória, you drink and eat in my memory, anunciando
o meu sacrifício, proclaiming my sacrifice, a minha volta my coming, e o meu retorno. and my return. Então a ceia tem esse poder de juntar passado, presente e futuro. So communion has this power to put together past, present, and future. Quando a gente ceia, a gente está dizendo, Jesus derramou o sangue dele por nós. When we have communion, we're saying Jesus spilled his blood for us. Mas ele está vivo hoje He's alive today, e ele voltará. and he will return. Então, quando Jesus usa as palavras, ele fala que esse é o sangue da nova aliança. So when Jesus uses words, it says this is the blood of the new covenant. O que ele quer dizer é, lembre das palavras de Moisés. What he's saying is, remember the words of Moses. Ele está ressignificando toda a ceia. He's giving a new meaning to Passover. Ele está revelando a simbologia real por trás da Páscoa. He's revealing the true symbolism behind Passover. E ele está revelando o significado daquela mesa com os seus discípulos. And he's revealing the meaning of that table with his E ele disciples. está dizendo, uma nova aliança começa aqui. And he's saying a new covenant is starting here. Uma nova aliança de sangue é feita. A new blood covenant is made. E essa aliança de sangue And this blood covenant, é entre Deus e os homens. it's been between God and men. Então entenda uma coisa aqui que para mim é uma das coisas mais importantes que mudou o meu entendimento. So understand this one thing that's one of the most important things for me and changed my understanding. Uma promessa, ela pode ser unilateral, A promise can be unilateral, mas uma aliança nunca é unilateral. but a covenant is never unilateral. Uma aliança envolve pelo menos duas partes. It's always involving at least two parties. Então, quando Jesus derrama o sangue dele, apresenta o cálice, ele fala, esse é o cálice da nova aliança. So when Jesus spills his blood and provides the cup, he's saying, this is the cup of the new covenant. Ele está fazendo a parte dele em te oferecer a oportunidade de entrar numa aliança com ele. He's doing his part in offering you the opportunity to get into a covenant with him. Mas quando eu pego o cálice e eu tomo, But when I get the cup and I drink of it, eu estou dizendo, eu aceito entrar em aliança com você. I am saying, I accept to be in covenant with you. E por que a ceia nunca é praticada com alguém sozinho? And why is communion never practiced with somebody alone? Porque ela fala não só de uma aliança minha com Deus, Because it doesn't speak of just a personal covenant between me and God. porque ela fala de uma aliança de Deus comigo, It speaks of a covenant between God and me, minha com Deus my covenant with God, e com os meus irmãos. and with my brothers. Então por isso que desde o Antigo Testamento ninguém podia comer ou celebrar a ceia sozinho. That's why since the Old Testament, nobody could eat or drink of the communion by themselves, Passovers alone. Então toda vez, isso é uma das coisas mais fortes para mim. This is one of the strongest things for me. Toda vez que nós ceiamos, Every time we have communion, mesmo que você se acostume com a ceia even though you might get used to communion, e ela pareça se tornar uma coisa só ritual para você, and it might just become a ritual to you, existe um valor espiritual muito grande nisso. there's a spiritual value that's very big around this. Você está renovando uma aliança de sangue You are renewing a blood covenant, e você está dizendo, eu aceito a aliança que você me oferece. and you're saying, I accept the covenant that you're offering me. Eu entro em acordo, I come in accordance. eu entro em aliança de sangue I join a blood covenant com você with you e com os meus irmãos. and with my brothers. Então olhe como isso é forte. So see how this is strong. Agora eu vou voltar à ideia de por que as palavras de Jesus chocaram tanto. I'll go back to why the words of Jesus shocked people. Então, como a gente construiu aqui, mesmo os judeus não tendo nenhum tipo de melindre com o sangue, Just like we build up here, even though the Jew didn't have any problem talking about blood, as palavras de Jesus fizeram muitos discípulos deixarem de segui-lo. the words of Jesus made a lot of disciples stop following him. Por quê? Why? Porque desde o início Deus mostra para o homem que o sangue tem um valor especial. Because since the beginning, God shows men that blood had a special value.
Então, desde o início, Deus vai mostrar na lei que o sangue significava algo mais do que a simples matéria. So since the beginning, God will show through the law that blood meant something more than just regular matter. Então, por exemplo, Gênesis 9, So just an example, Genesis 9, versículos 3 a 4. verse 3 and 4. It would say this: every moving thing that lives shall be food for you. And as I gave you the green plants, I give you everything. But you shall not eat flesh with its life, that is, its blood. Isso vai se repetir inúmeras vezes no Antigo Testamento. This is going to repeat itself multiple times within the Old Testament. Não coma do sangue, Do not eat of the blood, porque o sangue é vida. because the blood is life. Não beba do sangue do animal, Don't drink of the blood of the animal, porque a vida do animal está no sangue. because the life of the animal is within the blood. Isso é reforçado em Levítico. É um texto um pouquinho maior, mas eu queria que você lesse comigo. And this is reinforced in Leviticus. It's a little longer, but I would like for you to read it with me. Levíticos 17, Leviticus 17, 10 a 13. 10 to 13. If any of the house of Israel or of the strangers who sojourn among them eats any blood, I will set my face against that person who eats blood, and I will cut him off from amongst the people. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement by the life. Therefore, I have said to the people of Israel, no person among you shall eat blood, neither shall any stranger who sojourns among you eat blood. Any of those people of Israel or the strangers who sojourn among them, who takes it in hunting any beast or bird that might be eaten, shall pour out its blood and cover it with the earth. Então, várias vezes Deus vai repetir isso. Não beba do sangue, porque o sangue é vida. So multiple times the Lord is going to repeat this. Do not drink or eat of the blood, because it's life. Aqui ele diz que, inclusive, se o estrangeiro comesse sangue, ele deveria ser morto. It's even saying here that if the stranger eats blood, it should be killed. Então, por que as palavras de Jesus foram tão chocantes? So why were the words of Jesus so shocking? Porque um judeu jamais comeria nada com sangue. Because a Jew would never eat anything with blood. Então isso está tão arraigado dentro da cultura judaica. So this is so rooted within the Jewish culture. A Bíblia fala que, veja só um exemplo muito simples de como isso era forte para o judeu. Just see a simple example of how this was deep and strong for the Jewish people. Quando Paulo começa a pregar entre os gentios, When Paul begins to preach within the Gentiles, e ele fala que vários judeus começaram a persegui-lo, he says that many Jews begin to persecute him. tentando impor os costumes e as leis judaicas para os gentios. And they were trying to impose the traditions and the customs of the Jewish culture. Paulo sobe para Jerusalém e submete a doutrina, He goes to Jerusalem and he submits himself to the doctrine, a vida e o ministério dele aos apóstolos. his life and his ministry to the apostles. E ele diz, olha, eles querem que os gentios se circuncidem, And he's saying they want the Gentiles to be circumcised. eles querem que os gentios guardem o sábado They want them to keep the Sabbath e uma série de outras coisas. and many other things. E ele fala, e vocês, os discípulos, o que vocês me dizem? And he tells them, you guys, the disciples, what do you tell me? A Bíblia diz que os discípulos se reuniram e deliberaram sobre isso. And the Bible says that the disciples gathered and they thought about this, E eles voltam and they come back. e dizem para Paulo, olha, a gente entende que os gentios não precisam viver como os judeus. And they come back and they tell Paul, we understand that the Gentiles, they don't need to live like the Jews. Mas existem 4 coisas que eles devem observar. But there are 4 things that they need to observe. De todo o Antigo Testamento, Of the entire Old Testament, existem 4 coisas que precisam ser observadas. there are 4 things that need to be observed. Vamos ver quais são essas coisas. Let's look over those things. Atos capítulo 15, Acts 15, versículo 28. verse 28.
For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay you no greater burden than these requirements, that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from these, you will do well. Farewell. Então olha só, de 4 coisas que eles deveriam continuar observando, So out of 4 things that they need to observe, 2 delas falavam da mesma coisa. 2 spoke of the same thing. Não consumir o sangue Do not consume blood, e não consumir um animal sufocado. and do not consume an animal that's been strangled. O que era um animal sufocado? What was the animal that's been O strangled? animal deveria ser degolado e o sangue derramado na terra. The animal should be cut up and the blood poured down on the earth. Mas o animal que era morto sufocado, o sangue ficava dentro da carne. But an animal that's strangled, the blood would be within the flesh. E Deus diz, nem isso você pode fazer. And God says, you cannot do this. Então olhe como isso era forte. So look how strong this was. E aí Jesus chega para esses homens, And then Jesus arrives to these men. quando ele está no auge do seu ministério, He's in the peak of his ministry. pouco depois dele ter multiplicado pães para 5.000 pessoas, Just a little after he multiplied the bread for 5,000 people. quando homens e mulheres estão se reunindo diante de Jesus, em volta dele para segui-lo, When men and women are gathering around him to follow him, Jesus diz, Jesus says, quem não beber do meu sangue the one who doesn't drink of my blood e não comer da minha carne, and who does not eat of my flesh não pode ser meu discípulo. cannot be my disciple. E naquele momento muitos foram embora. And at that point, many left him. E Jesus deixou eles ir embora. And Jesus let them go. Por quê? Why? Com isso, Jesus está mostrando que o entendimento sobre essa aliança de sangue não é periférica ao evangelho. With this, Jesus is showing that the understanding of this blood covenant is not aside from the gospel. Não daria para ser um discípulo de Jesus sem beber do seu sangue e comer da sua carne. You cannot be a disciple of Jesus without drinking of his blood and eating out of his flesh. Isso era inegociável. That was non-negotiable. A declaração de Jesus era forte, Jesus' declaration was strong, era dramática, was dramatic. era impossível ouvir isso e deixar para discutir sobre isso depois. It was impossible for you to hear this and let aside for you to talk about it later. E Jesus não queria só chocar aquelas pessoas, He didn't just want to shock those people. mas Jesus queria ressignificar He wanted to give a new meaning. o que o sangue significava. He wanted to give a new meaning to what the blood meant. Então, só pense nessa construção comigo. So think about this with me. Desde o início, Since the beginning, Deus está dizendo, God is saying, não beba do sangue, do not drink of the blood, porque o sangue é vida. because the blood is life. Não beba do sangue, Do not drink of the blood, porque a vida do animal está no sangue. because the life of the animal is within the blood. E aí Jesus vem And then Jesus comes, e fala, beba do says, meu sangue, drink of my blood, porque o meu sangue é because my blood is vida. life. Se vocês beberem do meu sangue, If you drink of my blood, vocês terão a minha vida. you will have my life. Agora olha só, se por um lado nós não temos o mesmo tipo de repulsa com o sangue que os judeus tiveram, So if in a sense we don't have the same feeling with the blood that the Jewish people had, por outro lado, in another sense, as palavras de Jesus não nos chocam, the words of Jesus don't shock us, porque a gente tende a olhar para o pão e o vinho because we tend to look at the blood and at the wine and the bread meramente como uma coisa simbólica, as a mere symbol, como um ritual repetido sem impacto. a repetitive ritual that has no impact. Talvez a gente não consiga ver muito mais do Maybe- que um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho. Maybe we can't just look past a little piece of bread in a little cup with wine, Porque a gente olha para isso só como um símbolo. because we look at this just as a symbol.
Agora, o que Jesus diz? Now, what does Jesus say? Jesus parte o pão e diz: isso é o meu? He breaks the bread and he says, this is my body. Ele pega o cálice e ele chama do fruto da videira. He takes the cup and he calls the fruit of the vine. E ele diz: isso é o meu sangue. And he says, this is my blood. Então, o que eu entendo com isso? Que existe uma realidade espiritual na ceia So what do I understand is that there is a spiritual reality in communion que foge da minha compreensão. that goes beyond my comprehension. E qualquer tentativa na história de responder isso acaba criando uma heresia. That any attempt in history to try to answer this ends up in a heresy. Seja criando a doutrina da transubstanciação, que não é bíblica, Be it creating a doctrine of transubstantiation which is not biblical, ou dizendo que o cálice e o vinho são um símbolo, porque a Bíblia não diz isso. or just saying that the cup and the bread are just a symbol because the Bible also does not say that. Mas o que a Bíblia diz então? So what does the Bible say? Ela diz: isso é pão, It says, this is the bread, mas é carne. but it's flesh. Isso é vinho, This is wine, mas é sangue. but it's blood. E isso é muito difícil para nós, porque a gente tem dificuldade em não ser uma coisa ou outra. That's very hard for us because we have a hard time not being one thing or the other. Ou tem que ser pão e vinho, ou tem que ser carne e sangue. Or it's either bread or flesh, or it's either blood or wine. Mas existe um caráter sobrenatural, But there's a supernatural character, transcendental, transcendental, na ceia, in communion que a nossa mente natural é impossível de explicar. that our natural minds cannot explain. A verdade é que quando nós ceiamos, The truth is that when we have communion, nós participamos de uma coisa física, we take part in something that's physical, mas uma realidade espiritual é comunicada para nós. but its spiritual reality is communicated to us. Agora, isso aqui é uma das coisas que mais queimou no meu coração quando o Senhor me mostrou isso. This is one of the things that burned the most in my heart when the Lord showed me this. Se você entender isso, você nunca mais vai cear do mesmo jeito. If you understand this, you will never take communion the same way again. Existe toda essa realidade sobrenatural na ceia, There's this entire supernatural reality amongst communion, mas quando Jesus estabelece a ceia, ou Deus estabelece a but ceia, when God establishes communion, Ele não queria que a ceia fosse só sobrenatural. He didn't want communion just to be supernatural. Ele não queria só que a gente cresce na ceia. He didn't want for us to just to believe in communion. Ele não queria só que a gente declarasse a ceia. He didn't want for us to just declare communion. Mas Deus estabelece, existem 2 sacramentos só no Novo Testamento: But there are 2 sacraments that God establishes in the New Testament: o batismo baptism e a ceia. and communion. Então, quando Deus quer comunicar essa realidade espiritual, So when God wants to speak this spiritual reality, Ele quer que a gente faça isso ao mesmo tempo de uma forma física. He also wants us to do this in the same time in a physical way. Então Ele diz assim: você não vai só crer, He's saying you're not just going to believe it. você não vai só declarar, You're not just going to declare. você não vai só cantar sobre isso, You're not just going to sing about this, mas você não vai poder fazer sozinho. but you won't be able to do this alone. Vocês vão precisar estar juntos. You're going to need to be together. Você vai precisar preparar uma mesa. You will need to set a table. Você vai segurar o pão na mão. You will hold the bread in your hands. Você vai colocar na boca. You're going to place it in your mouth. Você vai sentir o cheiro. You're going to smell. Você vai sentir o gosto. You're going to taste it. Você vai comer. You're going to eat. Você vai beber. You're going to drink it. Você vai experimentar. You're going to experience it. You're going to taste of this. E durante esse ato físico, And during this physical act, uma realidade espiritual vai ser comunicada ao seu espírito. a spiritual reality is going to be communicated to your spirit. Quando você fizer esse ato físico, When you do this physical act, você vai se tornar participante com os seus irmãos you're going to become a participant with your brothers do corpo e do sangue de Jesus. of the body and the blood of Jesus. Agora olha só, entender uma realidade espiritual
precisa ser comunicada de forma física é muito importante aqui. Now look at this. To understand a spiritual reality that needs to be understood in a physical way is very important. Então, o que Jesus está ensinando para nós So what Jesus is teaching us é que toda a palavra vai mostrar para nós que nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. is that the entire word is going to show us that we need to be spiritual men and women. Você concorda comigo? Do you agree with me? Mas quando Jesus fala, ou Deus fala sobre ser espiritual, But when God talks about being spiritual, ele vai dizer, você precisa orar, he's going to say you need to pray, você precisa jejuar, you need to fast, você precisa ler as escrituras, you need to read the scriptures, você precisa ser humilde, you need to be humble, você precisa se arrepender. you need to repent. Então, esse ser espiritual So the spiritual precisa being ser comunicado de uma forma natural. needs to be spoken and communicated in a natural way. Então, a gente não pode só crer nas escrituras. So we can't just believe in the scriptures. Ele vai dizer, você precisa conhecer, He says you will need to know, você precisa estudar, you need to study, você precisa manusear, you need to handle it, você precisa memorizar you need to memorize it, as escrituras. the scriptures. E a mesma coisa é o que Deus está comunicando para a gente com a realidade da ceia And the same thing God is communicating with us with the reality of communion em relação à comunhão. in regards of fellowship. Então, o que ele está dizendo So what he's saying is this. é você dizer que você faz parte do corpo místico de Cristo. You saying that you're part of the mystical body of Christ, Não é o suficiente. it's not enough. Você dizer que vocês são parte um dos outros. You saying that you're part of one another, Não é o suficiente. it is not enough. Você dizer que vocês são irmãos. For you to say that you're brothers, Não é o it's suficiente. not enough. Porque nós temos uma aliança de sangue. Because we have a blood covenant. Então vocês precisam lavar os pés uns dos outros. So you need to wash each other's feet. Vocês precisam estar na mesa. You need to be at a table. Vocês precisam dividir o pão You uns need com os outros. to break the bread with one Vocês another. precisam de tempo juntos. You need time together. Assim como as outras coisas espirituais Just like the other spiritual things, não podem ser só espirituais. they cannot just be spiritual. A comunhão, Communion, ela precisa ser também física. fellowship also needs to be physical. Então, quando nós ceamos, So when we have communion, lembra que eu falei sobre alianças que eram feitas cortando a palma das mãos e juntando sangue? remember when I spoke about the blood covenant that you would cut up its hand and get the blood together? Quando nós fazemos a nossa parte da aliança. When we do our part of E the quando covenant, outros irmãos estão juntos aqui nessa mesa. and when other brothers are here also at this table, E juntos diante de Deus, and before God, nós tomamos do sangue. we take of the blood. Nós estamos dizendo, nós entramos numa aliança de sangue juntos. We're saying we're getting into a blood E o covenant que isso together. significa? And what does that mean? Que o sangue que corre em você That the blood that runs in your veins, corre em mim. it runs inside of me. Nós estamos unidos pelo mesmo sangue. We're united by the same blood, O sangue do mesmo Cristo. the blood of the same Christ. Existe uma aliança There is a covenant onde Jesus é não só o cabeça, where Jesus is not just the head, mas a testemunha. but he's also the witness. E nós estamos comprometidos juntos em uma aliança de sangue. And we are committed together in a blood covenant. Agora, a gente precisa entender Now we need to understand que a realidade da ceia that the reality of communion é inseparável cannot be separated da realidade da comunhão. of the reality of fellowship. Então, a verdadeira comunhão, So the true fellowship, ela precisa da ceia. it needs communion. E a ceia And communion precisa da verdadeira comunhão. needs true fellowship. Não pode ser só espiritual. It cannot just be spiritual. Precisa ser físico. It has to be physical. Eu sei que em alguns lugares do mundo isso é mais desafiador. I know that at some places around the world, it's more challenging. Eu moro numa região lá no Brasil que é colonização europeia. I live in a region in Brazil, which is a European colony. Então as pessoas tendem a ser mais fechadas. So people are more closed off.
Elas têm dificuldade de abrir as suas casas. They have a hard time opening their houses. Mas independente da cultura que você faça parte, But no matter what culture you're part of, a cultura do cristianismo the culture of Christianism, envolve it involves mesa, table, comunhão, communion, fellowship, cuidado mútuo. taking care of one another, mutual commitment. A expressões como uns aos outros Expressions like one another ou mutuamente or mutual, aparecem mais de 100 vezes no Novo Testamento. they appear over 100 times in the New Testament. A essência do cristianismo So the essence of Christianism, é relacional. it's relational. Então não existe cristianismo autêntico So there's no authentic Christianity sem relação mútua. without mutual relationship. Eu quero terminar, eu não quero estourar o horário aqui, I want to end. I don't want to go over time. eu quero jogar uma coisa para você. I just want to throw something out to you. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, In 1 Corinthians chapter 11, ali mais ou menos no versículo 20, quando Paulo começa a falar sobre a ceia, around verse 20, when Paul begins to talk about communion, Paulo fala de uma coisa muito interessante. Paul speaks of something that's very interesting. Eles tinham a ceia que acontecia nas casas, They had communion that would happen in the houses, mas eles tinham reuniões maiores, onde uma porção maior da igreja conseguia se reunir. but they also had bigger gatherings where a bigger portion of the church would gather together. Essas reuniões eram chamadas de festa ágape ou festa do amor. Those meetings, they were called agape gatherings or love gatherings. E Paulo começa primeiro repreendendo os coríntios sobre a postura que eles tinham nessas reuniões de ceia. So Paul begins rebuking the people of Corinth about the posture that they had in these meetings. E ele diz assim: quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem. When he says like this, when you gather together, you do more bad things, more evil than good. Ele diz assim: vocês não esperam uns pelos outros. You don't wait for one another. Eu não sei se isso é comum aqui na América, I don't know if that's common here in America, mas no Brasil é muito comum as pessoas ficarem segurando o pão e o cálice. but in Brazil it's very common people to be holding the little cup and the bread, E todo mundo colocar na boca ao mesmo tempo. and everyone places the bread or the cup in their mouths together at the same time. Mas não é disso que Paulo está falando. But that's not what Paul is talking about. Ele está dizendo: olha, quem tem mais recursos traz a sua própria comida. He's saying like this, the one who has more resources bring their own food, E eles não esperam uns pelos outros. and they don't wait for one another. E ele diz: então, enquanto uns comem até se fartar, And he's saying, while some are eating until they're filled, alguns chegam a se embebedar, some get drunk, outros vão embora com fome. other people will go home hungry. E Paulo faz uma declaração muito forte. Ele diz assim: não é a mesa do Senhor que vocês estão comendo. And he makes a very strong declaration. He says, you're not eating out of the table of the Lord. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: Jesus não está nessa mesa com In vocês. other words, he's saying, Jesus is not at the table with you. E Paulo vai continuar falando sobre a ceia. And Paul goes on to talk about communion. E aí, em certo momento, ele vai dizer: quem come e bebe And at a point he's going to say, the one who drinks and eats sem discernir o corpo, without discerning the body, come e bebe para sua própria condenação. they eat and drink for their own condemnation. E algumas pessoas olham para esse texto And some people look at this text e acham que comer e beber a ceia é para condenação, and they think that to eat and drink the communion for the condemnation, é comer e beber em pecado. it's to eat or drink in sin. Eu não quero diminuir a importância do pecado, I don't want to lower the importance of sin, mas não é disso que Paulo está falando. but that's not what Paul is talking about. Até porque se a gente seguir esse raciocínio, até porque se nós seguirmos esse raciocínio, Because if we follow this same thought, parece que o problema não é o pecado. Parece que o problema não é o pecado, it seems like the problem is not the sin, mas é tomar ceia com pecado. but it's to drink communion with sin. Mas se existe pecado na sua vida, But if there is sin in your life, a condenação já está aí.
Condemnation is already there, com ou sem ceia. with or without communion. Então, quando Paulo fala sobre comer e beber sem discernir o corpo, So when Paul speaks about eating and drinking without discerning the body, é a continuação do que ele diz antes. it's the continuation of what he's talking about earlier. Vocês não esperam uns pelos outros. He's saying you're not waiting for one another. Vocês não estão esperando pelos seus irmãos. You're not waiting for your brothers. Vocês não cuidam uns dos outros. You don't take care of each other. Jesus não está nessa mesa com vocês. Jesus is not at the table with Sabe you. por quê? Porque vocês não conseguem entender o que é o corpo de Cristo. And you know why? Because you guys cannot understand what is the body of Christ. Ele está dizendo, se você não entende o que é essa mesa aqui, He's saying if you don't understand what this table is, e que nós estamos celebrando and that we're celebrating termos o mesmo sangue correndo em nós, having the same blood running within us, tendo a mesma cabeça sobre nós, having the same head above us, que nós temos compromisso um com os outros, that we have a commitment with one another. nós temos uma aliança de sangue de cuidar uns dos outros. We have a blood covenant to take care of each other. Então você está comendo e bebendo sem discernir o corpo. So you're eating and drinking without discerning the body, E você é and you are, indigno. you're not worthy of it. E aí Paulo diz assim, e por causa disso, And because of this, Paul says, muitos estão doentes many are sick e outros já dormem. and some are sleeping. Ele está dizendo, outros já morreram. And he's saying some already died. Se a ceia fosse só um símbolo, If communion was just a symbol, você acha que pessoas estariam adoecendo e morrendo por cear da forma errada? do you think people would be getting sick and dying because they were taking communion in the wrong form? Olha como é sério que Paulo está falando. Look how serious this is. Você não discerne o corpo, You're not discerning the body, mas você pega o pão e o cálice. but you take the bread and you take the cup. Talvez seja por isso que você está doente. Maybe that's why you're sick. Talvez seja por isso que muitos morreram. Maybe that's why many died. Agora pensa o seguinte comigo. Now think with me. Se ceiar da forma errada If you take communion in the wrong way, estava levando pessoas a adoecerem e morrerem, if that was leading people to get sick and dying, o que vai acontecer what will happen se nós cearmos da forma certa? if we take communion in the right way? Depois que eu entendi isso, After I understood this, eu não deixei de fazer ceia na reunião maior, I didn't stop having communion in the bigger gathering, mas nós temos ceias nas casas. but we have communion at homes. A gente prepara uma mesa, uma We janta, prepare a table, a dinner, e no meio da mesa tem o pão e o vinho. and in the middle of the table there is the bread and there is the wine. E antes de cear, And before we have communion, nós perguntamos se tem algum enfermo. we ask if there's anyone sick, Então nós ceiamos and then we take communion e oramos uns pelos outros, and we pray for one another para que cura, so that healing, transformação, transformation, salvação salvation aconteça. may happen. O resumo do cristianismo é uma coisa muito simples. The summary of Christianity is very simple. É um Deus It's one God, completo em si mesmo, whole in himself, que decidiu ter uma família. that have decided to have a family. Perdão, gente. Hora do meu remédio, eu não bato bem. It's the time that I take my meds. I don't think well. Quando a gente olha para todos os livros da Bíblia, When we look at all the books in the Bible, existe um livro incrível chamado God's Relational Presence. there's a book called God's Relational Presence. E é um livro mais teológico, It's a more theological book. mas o que ele faz é mostrar que capítulo livro após livro da Bíblia, But what it does is to show us that book after book in the Bible, a mensagem central the focal point, the message, eu serei o seu Deus, it's I will be your God. vocês serão o meu povo. You will be my people.
e eu habitarei no meio de vocês. and I will dwell amongst your midst. A essência do cristianismo é The essence of Christianity is relacional. relational. Não existe cristianismo sem mesa. There's no Christianity without the table. Não existe cristianismo sem amizade There's no profunda. Christianity without deep friendships. Paulo vai falar dos entranháveis afetos. Paul was gonna say, talk about the deep affections. Por que ele usa essa expressão? Why does it talk like this? Os gregos acreditavam que o centro das emoções humanas The Greek would believe that the center of human relations eram as entranhas. was their insides. Então, depois de Paulo falar de toda emoção, amor e sentimento que ele tinha por aquele povo, So after Paul spoke about all the love, the feeling and emotions that he had for those people, ele fala sobre os entranháveis afetos de Cristo. he would talk about the deep inside, the affections from the inside, from Ele tá within of Christ. Ele está dizendo: eu não sou um supervisor da sua igreja. He's saying, I'm not the supervisor of your church. Eu não sou um líder que quer que você multiplique rápido. I'm not a leader that wants you to multiply quick. Mas eu tenho entranháveis afetos e misericórdias. But I have inward affections and mercies towards you. O que eu sinto por vocês é amor, What I feel towards you is love. é cuidado, It's care. é saudade. It's I miss you. Isso é cristianismo. That is Christianity. Então, independente da cultura, So no matter the culture, ser uma igreja to be a church, é estar junto, it's to be together. é entrar na vida um do outro, It's to be in each other's lives. é estar preocupado com a necessidade do outro, It's to worry about the other's necessities. é ter alegria quando eu vejo alguém tá precisando de alguma coisa, It's to rejoice when I see that someone is needing something. é ter o privilégio It's to have the privilege de tirar de mim to take out of myself para dar pro outro. to give to someone else. É entender que toda vez que eu tenho uma bênção, uma alegria, It's to understand that every time that I have a blessing or something I rejoice, eu preciso dividir com o outro. I need to share with someone else. Mas quando uma dor vier, But also when a pain comes, eu também posso dividir com o outro. I can also share with the other. A gente pode achar até desculpas bonitas, We can find great excuses, mas a verdade é que não existe cristianismo autêntico but the truth is that there's no authentic Christianity sem relacionamento profundo. without deep relationships. Eu gostaria de orar com você. I would like to pray with you. Senhor Jesus, Lord Jesus, eu entreguei essa mensagem da melhor forma que eu pude, I delivered this message the best way I could, mas só o teu Espírito but only your Spirit pode tornar essa palavra viva e ativa. can turn this message into a live and living message, an active Essa message. é a mensagem da sua vida, Jesus. This is the message of your life, Jesus. Essa é a mensagem do seu sangue. This is the message of your blood. Essa é a mensagem da cruz. This is the message of the cross. O meu clamor My cry e o meu pedido and my plea é que essa família espiritual, is that this spiritual family, essa casa, this house, possa viver os entranháveis afetos de Cristo. may live the deep inward affections of Christ. Que a forma que eles se amam e cuidam uns dos outros That the way they love and take care of each other possa chacoalhar a cultura onde eles estiverem. may shake the culture where they're at. O Senhor não disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo poder. You didn't say that your disciples would be known by power. Seus discípulos não seriam conhecidos pelos milagres. They wouldn't be known by miracles. Seus discípulos não seriam conhecidos pela pregação. They wouldn't be known by their preachings. Mas o Senhor disse: os meus discípulos serão conhecidos But you said my disciples would have been known em amarem uns aos outros. as they love one another. Derrama isso sobre nós, Jesus. Release, pour this all over us, Jesus. Nos ajuda a nos desfazermos de todas as nossas barreiras, Help us to remove the barriers, de todos os nossos medos, all of our fears, de todo egoísmo. all of our ego and selfishness. Que nós possamos nos render
May we surrender, nos render ao amor ao Senhor to surrender to loving you e ao amor uns aos outros. and to loving one another. Que a próxima vez que nós cearmos juntos, That the next time that we have communion together, que essa vida, may this life, a vida do Cordeiro, the life of the Lamb, seja reconhecida entre nós may it be recognized amongst us como nunca foi antes. as it's never been before. Nós somos aqui uma família We are a family here, e essa amizade, and this friendship, ela é eterna. it's eternal. Um dia nós não seremos mais pastores, One day we'll no longer be pastors. um dia nós não seremos mais marido e mulher, We will no longer be husbands and wives, mas nós continuaremos sendo irmãos. but we would still be brothers. Nós estamos ligados uns aos outros We're connected to one another por toda a eternidade, Jesus. through all eternity, Jesus. Que o Senhor nos traga revelação That you would bring us revelation e graça and grace para nós darmos a resposta certa so we may have the right response a essa verdade. to this truth. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Você recebe essa palavra? Do you receive this word?